Olá pessoal, muito boa tarde para todos vocês. É com muita alegria que eu estou aqui e eu quero aqui analisar com vocês o debate ocorrido na RIT TV, pessoal. A temática tratava da possibilidade ou não do nome ser retirado do livro da vida. O que você pensa a respeito? Pessoal, eu irei aqui fazer esse vídeo com muita espontaneidade, não haverá corte, mas eu não estou muito bem hoje na minha garganta. Mas irei fazer o esforço aqui para analisar e mostrar para vocês as possibilidades, né, dentro deste assunto, qual é o melhor posicionamento. E quero aqui, né, deixar dois pontos separados aqui no meu monitor para analisar com vocês, que foi, né, a contradição de ambos os debatedores. Os debatedores eram o Jamierson, da linha Batista, ele é um arminianista clássico, e o Thomas Tronco, né, que é da linha reformada, que é calvinista. Eu quero aqui, né, já de antemão afirmar para vocês que, no meu entender, o Jamierson se sobressaiu. O seu posicionamento preencheu melhor as lacunas soteriológicas, que é a respeito da Ordo Salutis, né? Ou seja, a ordem da salvação. Não é um assunto simples não, pessoal, mas quero aqui discorrer com vocês e analisar esses dois pontos. Vamos lá. A princípio, Jamierson elaborou três premissas. Fantástico. Mas ele vai entrar em contradição, mesmo eu concordando com as três premissas. Por quê? Ele afirma que existirá um grupo que nunca entrará no livro da vida. Correto? Né? Até aí estamos de acordo. O segundo grupo são os eleitos. Esses o nome nunca será tirado. E o terceiro grupo são aqueles que vão se converter, mas irão se apostatar e o nome será retirado. Até aí tudo bem, mas o grande problema é que o Jamierson afirma que o livro foi escrito antes da fundação do mundo, ou seja, entrando em uma contradição lógica. Porque não tem possibilidade. Se o livro foi escrito antes da fundação do mundo, como poderá ser o nome retirado do livro da vida? Porque isso afetaria diretamente o atributo da onisciência, o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então aqui o Thomas Tronco, com muita razão, ele literalmente vai detectar isso, tá entendendo? E apontar essa contradição. Eu quero mostrar para vocês aqui, vou aproximar minha câmera aqui, depois a gente volta e continua comentando, ok, pessoal? Muita paciência aí, vamos lá. Um problema sério. Então o nome entra, o nome sai. Jesus não sabia quem ia não ser salvo, não ia perseverar, aí coloca o nome, tira. Quando foi escrito o livro da vida? Ele está sendo escrito agora, à medida que as pessoas creem, à medida que elas não perseveram, ele está sendo reescrito, cortado, apagado, rasurado. Qual é isso? Qual é o funcionamento, qual é o tempo de escrita do livro da vida? Muito bom, tá aí a pergunta do pastor Thomas. Nós vamos passar a palavra então ao pastor Jamierson, que vai ter 3 minutos para responder a pergunta. Legal. Zeca, nós vemos pelas escrituras que a presciência de Deus é o atributo de Deus ligado à sua onisciência que dá a ele condição de conhecer as coisas antecipadamente. Então Deus não só conhece aquele que experimenta a salvação pela fé, habilitado pela graça de Deus, e persevera até o fim, sendo este o eleito, então ele tem essa garantia de permanecer até o fim, não ter seu nome apagado no livro da vida, mas pelas muitas condicionais da Bíblia. O pastor Thomas citou Apocalipse capítulo 3, verso 5, que é um clássico sobre o assunto do nome riscado. O texto ali implícito está claro de condicionais. É o contrário do que ele disse. O texto fala ao que vencer, que é a melhor tradução para o texto, e na leitura, eu não vou nem pegar no comecinho do versículo, fala, repreendo-te, te arrependa, e vai colocando as coisas em termos, eu analiso as tuas obras, que você não está correspondendo ao que eu tenho te ensinado, eu tenho te falado coisas que você não tem feito. O texto, os versículos anteriores, pastor Thomas, está repleto de condicionais. Então, como associar, e eu trouxe uma relação de textos bíblicos que falam dessa perseverança, aquele que Apocalipse... Não foi isso que eu perguntei.
Sim, ok. A sua resposta está dentro dessa minha abordagem. Quando é que o livro foi escrito? Ele foi escrito pela presciência de Deus em tempos imemoriais. Tanto aqueles que entrariam no livro e sairiam, quanto aqueles que perseverariam. Não há problema nenhum para a presciência de Deus, porque a presciência de Deus, na visão arminiana... Pois é, pessoal, aí está. Eu deixei até estender um pouco mais. Se houver algum barulho aí, pessoal, que vocês possam me perdoar. Meu filho está aqui brincando e, né, a criança não entende. Mas vocês prestaram atenção à contradição do Jamierson, um grande debatedor, né, um grande pastor, um grande líder. Respeito tudo isso, pessoal. Mas, infelizmente, ele deixou a desejar aqui, porque ele está afirmando que o livro foi escrito antes da fundação do mundo. E isso é uma contradição, pessoal, porque não poderia o nome ser retirado de maneira nenhuma se caso o livro foi escrito. Se houve uma lista prévia que eu discordo completamente. Porque eu concordo com as 3 premissas dele, mas discordo completamente da possibilidade do nome ser retirado caso o livro tenha sido escrito anteriormente, antecedentemente. Então, vejam bem, lá em Apocalipse capítulo 3, é um texto clássico, que lá fala sobre isso, né? Que o nome foi escrito desde a. Esse desde a no grego, né, é apo, que significa partir, tá entendendo? Ou seja, dá a entender que o livro foi escrito, né, a partir do momento que o mundo começou a existir em uma dimensão temporal. E aí tem 2 posicionamentos possíveis, né, para tentar explicar isso na teologia. Existe o grupo que acredita que o nome é inserido no livro, é inscrito no livro a partir do momento do nascimento, né, maternal. E existe o outro grupo que entende que não, é a partir do momento que a pessoa nasce de novo, é regenerada. Os 2 grupos têm lá suas plausibilidades, suas razões, entendeu? Mas o nome poderá, sim, ser retirado sem nenhum problema, no que diz respeito à apostasia. Porque a pessoa que nasceu pode morrer, ou seja, ela escolheu livremente, né, deliberadamente se afastar dos caminhos do Senhor, e aí ela terá um nome riscado do livro da vida. Houve a passagem de Êxodo, capítulo 32, que o Jamierson apontou para o Thomas Tronco, e eu entendo que a hermenêutica do Thomas Tronco nesse ponto está mais coerente, mas os 2 vão se complementar, porque de fato está tratando de morte, sim, né, o caso de Moisés lá, e ter o nome riscado no livro da vida é perder, né, a amplitude da vida futura. Quando Moisés está falando riscar o nome do livro da vida, o Senhor possa me tirar fora do seu plano de redenção eterno. Então implica sim em soteriologia, em salvação. Por mais que ele não tinha compreensão plena do que era o mundo espiritual. Entende o que eu quero dizer? E lá, né, Deus depois puniu aquele povo na sua visitação. Não necessariamente com a morte. Havia ocorrido a morte antes mesmo dessa afirmação no capítulo 32. Então, assim, em partes, o nome lá é uma evidência, sim, para que o nome possa ser riscado do livro da vida. Mas tudo isso só faz sentido se o nome tenha sido escrito no sentido temporal, desde a e não antes. O que é antes da fundação do mundo? É a eleição, pessoal, como está em Efésios, porque lá o vocábulo é pró, ou seja, dá a entender sim no sentido, né, antecedente à criação do universo. Então Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Agora, um nome ser inscrito no livro da vida, o que eu percebo entre questões de evidência, o melhor caminho é afirmar que foi escrito desde a fundação, e não necessariamente antes. Então, aqui é uma contradição. Se o nome foi escrito antes da fundação do mundo, nós vamos ter que cair no arminianismo de 4 pontos. Não tem saída, pessoal, porque aí o arminianismo de 4 pontos afirma assim que os santos têm a sua salvação preservada. Só existe 2 grupos, compreende? Os que são réprobos, que nunca terão seu nome inscrito no livro da vida, e os eleitos, que após serem regenerados, jamais perderão a sua salvação. Eu acredito nos 3 pontos do Jamierson, sim, mas não acredito que o nome foi escrito antes da fundação do mundo, senão eu terei que, né, concordar com o calvinista e, como recurso, recorrer ao arminianismo de 4 pontos. Então, eu acredito que haverá apostasia, acredito no grupo que não
terá o seu nome jamais inscrito no livro da vida. Acredito naqueles que irão se preservar na salvação, mas crendo que o nome foi inscrito desde a fundação do mundo. Então eu quero aqui mostrar para vocês agora o ponto de, né, é uma questão de hermenêutica de Thomas Tronco, o qual ele usou como recurso para defender a sua vertente. Vou mostrar para vocês aqui agora a sua visão teológica. Comentários finais do programa de hoje. Bom, o pastor Jamierson disse que Deus, na sua soberania, ele escolheu não determinar a permanência ou não dos crentes. O problema é que a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz o contrário. João 6,37 diz: todo que o Pai me dá, isso eu perguntei, né? O Senhor leva, Deus leva as pessoas a Jesus, esse virá a mim. Jesus, eu também lembrei do texto de Jesus falando: vinde a mim. Tá? Então, quem o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, e aí o texto diz: de modo nenhum o lançarei fora. O 39 diz: e a vontade de quem me enviou, né, que é o Pai, é esta, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Então essa é a determinação, não é de liberdade para eles. É o contrário, não perca nenhum. Pelo contrário, Jesus diz: eu ressuscitarei no último dia. Isso é uma certeza. Onde é que eu vou depois disso? Aí a gente vê aquele texto, por exemplo, de João, né? As minhas ovelhas, eu dou minha vida para elas, elas estão na minha mão, e ninguém as arrebatará. Né? João 10, 28. E ele ainda fala: o Pai é maior que tudo, ninguém pode tirar da minha mão. Aí está, pessoal. Quero aqui analisar com vocês esse ponto. Vejam bem, o Thomas Tronco está usando o texto de João 6 para afirmar que o trecho lá que afirma que ninguém pode retirar da mão do Senhor Jesus está se tratando, né, de eleição incondicional. Não é, pessoal, porque lá ele tem que levar em consideração os textos remotos, né? O capítulo 5 vai afirmar que o Jesus, ele era, né, o porta-voz de Deus que iria trair aquele povo a ele próprio, né, por meio dos sinais e prodígio. Mas como que Deus iria trazer esse povo até Jesus, sendo que Deus não estava presente? E como Jesus iria ser o próprio mecanismo de atração? O texto é claro, é por meio das obras que Jesus fazia. As obras e sinais que Jesus fazia era o meio que o Pai estava atraindo os judeus, que era o povo eleito, para se alimentarem de Cristo. Por que se alimentarem? Para que eles não viessem a morrer nos próprios pecados, porque eles pediam um sinal. Eles falavam: nossos pais comeu pão, o maná, perdão, no deserto. Mas Jesus fala: mas morreram, vocês têm que vir até mim para se alimentarem das minhas palavras, para que vocês possam obter a vida eterna. Então eu quero aqui ler com vocês ao pé da letra. Eu estou com as escrituras em mão aqui. Quero ler com vocês aqui ao pé da letra a passagem de João capítulo 5, só para contrapor aqui a esse equívoco hermenêutico do Thomas Tronco, né? João capítulo 5, versículo 36, olha: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Jesus está aqui tentando convencê-los, né, que de fato ele é o Messias. E o Pai que me enviou, versículo 37, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Tá vendo? Jesus está falando: eu sou o Filho de Deus. Vocês estão querendo ver o Pai, mas o Pai está aqui na frente de vocês, só que vocês não me reconhecem. Mas ele está querendo dizer: olha para as minhas obras que vocês verão o Pai em mim. 38, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Olha o 39, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Jesus está argumentando. O verso 40 é o checkmate para esse posicionamento aí do Thomas Tronco e da maioria dos calvinistas, com todo respeito. Olha, verso 40, e não quereis vir a mim para terdes vida. Tá vendo aí? Jesus queria que todos viessem a ele. Por isso que ele fala: todos que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Né? Porque de fato só poderá vir a ele se o Pai trouxer. E como que o Pai iria trazer? Como? Era por meio das obras e sinais de Jesus, porque Jesus ele estava ali para salvar quem? Os gentios? Não, o povo judeu,
o que estava perdido na casa de Israel, mas eles rejeitaram, endureceram o coração. Então esse é os 2 pontos que eu queria aqui ter abordado, né, com vocês e como foi feito. Cada um tira sua própria conclusão. O que você pensa a respeito? Você é calvinista? Acha que eu estou errado? Comenta aí abaixo, né? Coloca o seu pensamento aí e nós vamos discorrer sobre o assunto. Ok, pessoal? Então fica dado o meu recado aqui. Irei daqui a pouco publicar o vídeo. Tudo espontâneo, ok? Se tiver tido algum ruído aí, alguma zoeira, que os irmãos possam me perdoar, ok? Um abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Até mais.